O Corinthians vence o América de Natal por 2-1 em um jogo mais ou menos do time corintiano, né? E com essa vitória, o Corinthians se classifica para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Fique até o final do vídeo para a gente falar um pouquinho dessa partida entre Corinthians 2 e América de Natal 1. Bora pro vídeo. O Corinthians consegue uma vitória por 2-1 contra o América de Natal na Neoquímica Arena na noite desta quarta-feira do dia 23 de maio de 2024. O Corinthians então se classifica para as oitavas de finais da Copa do Brasil e com essa vitória consegue mais uma vez a sua classificação seguida na Copa do Brasil. Ano passado, chegando às finais ali também, perdeu nas semifinais, no ano retrasado perdeu na final. E esse ano a expectativa é grande para que o Corinthians chegue pelo menos às finais novamente desta Copa do Brasil de 2024. O que você achou da atuação do Corinthians neste jogo? Eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa partida. Eu achei que o Corinthians jogou ali regular, né? Não jogou bem e não jogou ruim, mas tem preocupações sim. Como vários jornalistas, vários comentaristas falaram que o Corinthians ganhou, se classificou, mas preocupa sim, porque venceu uma equipe com dificuldade. Tudo bem que já chegou com o resultado na partida, né? Já tinha ganhado de 2-1 lá em Natal, então jogando com empate apenas classificaria. Mas pare e pense, jogou com um time da Série D, exatamente, da Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Então foi difícil de assistir esse jogo do Corinthians, mesmo vencendo. A gente, como corintiano, está feliz aí com essa vitória, né, do Corinthians. Ninguém aqui está também crucificando porque venceu e não jogou tão bem, mas realmente o Corinthians aí não jogou bem esse jogo. Se você pegar e rever o jogo, você vai ver como a atuação do Corinthians no primeiro tempo foi fraca. Aos 42 minutos apenas do primeiro tempo, né, numa assistência ali do Bidon, o Yuri Alberto foi encontrado sozinho ali na área e fez um chutão ali, fez um golaço, né, um gol bonito até, do Yuri Alberto, fazendo então aí o primeiro gol do Corinthians na partida. Até os 42 minutos, o Corinthians até dominou o jogo. O América de Natal não teve nenhum susto contra o Corinthians, mas o Corinthians não consegue ser mais agressivo, não consegue chutar mais ao gol, não consegue realmente chutar ao gol o time corintiano. Então tá muito complicado essa situação aí. Se fosse uma equipe um pouco mais forte, o Corinthians ia ter mais dificuldade, né? E infelizmente o Corinthians não fez um grande jogo. Você que assistiu, você percebeu que muitas precipitações do time corintiano ali, né? O Wesley jogou bem, mas rabisca muito, comete muitos erros também ainda. Romero sumiu, ninguém viu o Romero no jogo, né? Não sei se você viu o Romero. Eu não vi o Romero no jogo. Poucas vezes o Kleber Machado, que a gente assistiu esse jogo com a narração do Kleber Machado, ouvimos falar a voz do Romero. Então o Romero não jogou bem. Na minha opinião, foi o pior jogador do Corinthians em campo hoje. Foi o Romero. Na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians hoje foi o Ranieri, né? Não só pela roubada de bola ali no segundo gol do Corinthians, mas pelo jogo, pela marcação, pela entrega, pela dedicação do Ranieri. Gostei da raça do Rodrigo Garro. Repito, apenas raça, porque o Rodrigo Garro ele tem se esforçado, ele tem jogado até com raça, mas nós não estamos vendo aquele Rodrigo Garro do Talleres, da Argentina, que fazia gol de longe e fazia vários gols de longe, né? Que bate bem na bola. Tudo bem que não dá para comparar esse time argentino com o time do Corinthians, né? Jogar no Corinthians é pressão todo dia, é notícia todo dia. Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Então, assim, não é a mesma coisa jogar nesse time da Argentina que ele jogou o Rodrigo Garro. Mas eu ainda acredito que ele vai despontar, ele vai conseguir fazer jogos melhores pelo Corinthians, né? A entrada do Igor Conorado. O que você achou do Igor Conorado nesse jogo? Deixa aqui no comentário a sua opinião, fiel. O que você achou do Igor Conorado?
Cara, eu achei que o Honorado tem sim habilidade, né? Não só por aquele lance de calcanhar ali que ele fez ali na partida, dando de calcanhar, enganando ali o zagueiro do América, né? Ele deu de calcanhar pro cruzamento errado ali do Fagner no segundo tempo. Mas eu acho que o Colorado precisa de mais tempo, precisa entrar mais no jogo. O Antônio Oliveira está pecando com o Colorado em colocar ele muito tarde, na minha opinião. Eu acho que o Colorado deveria entrar mais no jogo, ou até começar como titular um jogo aí, para pegar ritmo, para começar a se engrenar. Eu ainda acredito que ele será um jogador fundamental no time corintiano. Eu ainda acredito. Tem muita gente que já quer até que ele saia, tem muita gente que até está pedindo a sua saída, né? Vários comentaristas aí, vários internautas, vários corintianos estão pedindo até que o Wilco Honorado, se for embora, vai de uma vez, né? Mas eu ainda acho que ele pode sim ainda se tornar um jogador fundamental no Corinthians, né? Ele é um jogador que tem habilidade sim, que bate bem na bola, né? Claro que falta ainda mais entrosamento. Por isso eu acho que o erro maior aí está sendo o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira tinha que dar mais oportunidade para ele. Se você concorda ou discorda, deixa aqui no comentário a sua opinião. Deixa aqui no comentário a sua opinião. E aí no segundo tempo o Corinthians entrou meio desligadão no jogo e aos 7 minutos do segundo tempo, né, o Wenderson dá um chutão de fora da área ali e o Corinthians deixou a avenida aberta, como diz, né? Escancarou ali, né? Os caras entraram com tudo. É muito complicado às vezes a zaga corintiana, é muito complicado essas marcações do Corinthians ali, principalmente em cima do Fagner. É preocupante às vezes as marcações quando o jogador adversário lança o Fagner, é muito preocupante e assustador às vezes. E o Corinthians então toma o gol de empate com o jogador Wenderson chutando de longe, sem chances nenhuma, o Carlos Miguel. Depois o Carlos Miguel fez uma grande defesa, também na minha opinião, em mais uma falha da zaga do Corinthians ali, permitindo com que alguns jogadores do América viessem ali no ataque, e o Corinthians tomou um sufoco de uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. É complicado isso, tem que ter mudança, tem que ter melhoria nisso aí, né? Alguns comentaristas, alguns jornalistas já estão até criticando o Antônio Oliveira, dizendo, pô, o time um jogo joga bem, o outro joga mais ou menos, quer dizer, há uma oscilação do Corinthians, né? Um jogo joga bem, marca, corre, teve tempo aí, né? Quase mais de uma semana para treinar e quando volta mais ou menos o time do Corinthians aí, né? E aí, no finalzinho do jogo, né, numa roubada de bola do Ranieri ali, um carrinho, conseguiu recuperar a bola para o Corinthians, ele cruza, bate no zagueiro, fica nos pés, cai nos pés ali do Kaká, o zagueiro Kaká, e ali o Kaká chuta, bate, engana o goleiro, bate no zagueiro, engana o goleiro, e o Corinthians então faz o seu segundo gol, decretando então a sua classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil 2024. Estou feliz que o Corinthians se classificou, estou feliz que o Corinthians venceu, mas estou preocupado porque o Corinthians não demonstrou um futebol bom, né, muitas falhas no time corintiano, não sei se é problema externo, todos os jogadores negam isso, né? Jogador, técnico, negam que os problemas externos estão afetando a equipe, mas a gente sabe que afeta, né, cara? A gente sabe que afeta, não tem como. Você tem um celular, todos eles têm um celular na palma da mão, vira e mexe, eles vão ver as notícias ali acontecendo, né? Essa polêmica da VaidBet, esperamos que seja resolvido definitivamente essa polêmica aí, né? Que se criou, né? Mais uma polêmica no Corinthians, e a gente torce para que isso seja resolvido, para que a gente não venha estar mostrando essas coisas ruins que vem acontecendo no Corinthians. Ninguém quer isso como corintiano, mas tem que se mostrar se é verdade, não pode passar pano para aquilo que é errado, e a gente tem que denunciar aquilo que é errado mesmo, tá certo, é isso aí mesmo. Jogar no Corinthians é pressão. O técnico Antônio Oliveira na coletiva ficou meio estressadinho, algumas perguntas dos jornalistas, mas jogar no Corinthians é pressão. Se não aguentar, pede para sair, né? O Corinthians é pressão, é time grande, não é
com todo respeito ao Cuiabá, com todo respeito ao Atlético Paranaense que ele treinou ali, o Corinthians é time grande, é time de nível alto, nível superior. Então não dá para você ficar passando pano em técnico português, porque foi muito mediano o futebol do Corinthians, e se não melhorar, preocupa no brasileiro, porque já está numa posição ruim na tabela, preocupa nas próximas fases aí da Copa do Brasil, preocupa, né? Preocupa mesmo. Então, o que você achou do jogo? Bota aqui no comentário o que você achou. Ah, eu não concordo com o que você está falando aí, cara, você está falando abobrinha. Pode colocar no comentário, não tem problema. Todas as críticas são bem-vindas quando é construtiva. E o Corinthians, então, consegue se classificar aí para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Tem o próximo jogo do Corinthians, que é contra o Racing do Uruguai, valendo a liderança. O Corinthians tem que vencer esse jogo para poder ficar na liderança ali na Sul-Americana, para se classificar direto para as oitavas de finais. Então o Corinthians vence, mas não convence. Uma vitória vaga do Corinthians, na minha opinião, né? Um jogo mediano, um jogo meio chato até de assistir. Ainda bem que venceu, né? Marcou os 2 gols ali. Mas foi um jogo mais ou menos do time corintiano, né? Então eu peço para você, fiel torcedor, você que está acompanhando aí, muito obrigado por você que está acompanhando nosso canal. Inscreva-se aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho, cada vez que chegar uma notícia nova ou uma curiosidade da equipe corintiana, a gente vai colocar ali, você já vai ser notificado para poder acompanhar. Dá um joinha aí para nos apoiar e vamos torcer para que o Corinthians melhore, né, Fia? Vamos torcer para que o time do Corinthians melhore, para que essa equipe crie mais corpo, né? E vamos ser sinceros, no meio do ano o presidente Augusto Melo vai ter que contratar mais jogadores, porque infelizmente o time é fraco. A verdade é essa, o time do Corinthians é fraco, esse time, esses jogadores, né? Tem um e outro ali que se, né, até alivia, vamos dizer assim, mas não é um time muito forte, não é um time competitivo como tem que ser o Corinthians, né? E a gente torce para que nesse meio do ano, no mínimo umas 4 contratações novas aí, tem algum peso também, a contratação de peso, né? Segundo informações aí, o Corinthians já tem a mira de vários jogadores aí, né? Mas a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, nas próximas semanas, porque Corinthians é notícia, né? Corinthians sempre é notícia na mídia, nas redes sociais, sempre o Corinthians é notícia. Então, obrigado a você que nos acompanhou até aqui e inscreva-se no nosso canal, dá um joinha e vai Corinthians! Obrigado, fiel!